Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Que coisa boa, o nosso chat já está super movimentado. Vamos dar boa noite para os nossos participantes aqui, Danilo, Décio, sempre presente conosco, sejam bem-vindos. Jéssica, Gilmar, Roberto, Antônio, Jonathan, Marcelo, Bruno. Que legal, muita gente mesmo aqui conosco já. Me conta aqui no chat de onde vocês estão falando, para a gente identificar a cidade de vocês. Boa noite, Marlon, Walter, Clarissa. Que legal. Muita gente presente com a gente. Hoje é um tema muito importante, muito interessante, que é a fase de recebimento, né? Um tema que é pouco explorado lá fora e a gente quer trazer essas informações aqui para vocês. Boa noite, Cíntia, Rodrigo, de Uberaba. Pomerode, Cíntia Pomerode também sempre presente nos nossos webinars. Quem mais? Trombudo Central, Uberaba novamente, Indaiatuba, Viacred Blumenau, alô Viacred, Uberlândia, ó, o pessoal de Minas aqui. Santos, oi Gilmar, tudo bem? O Wagner de Iturama, Minas Gerais também. Ó, o pessoal de Minas está interessadíssimo na fase de aposentadoria, hein? Na fase de recebimento. Muito bem, muito bem. Alisson de Blumenau. Pessoal, enquanto vocês vão chegando, eu já quero fazer uma breve introdução, uma saudação, na verdade, para vocês, que é sobre o nosso conteúdo de hoje, né? Sobre o que inspirou esse conteúdo, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Neste ano, na verdade, a Quanta completa 16 anos de história, e durante esse período, o nosso propósito foi e é proteger o presente e cooperar com o futuro dos nossos participantes. Hoje já são quase 130 mil pessoas, participantes, né, cooperados, que confiam na Quanta para gerir os seus recursos, que são, ao todo, mais de 4 bilhões de reais. E a gente faz isso com muito cuidado, com muita segurança e qualidade. Atualmente, cerca de 600 desses participantes já recebem renda de aposentadoria programada ou pensão, e são pagos mais de 2 milhões de reais por mês em renda aos nossos participantes. Nos próximos 2 anos, cerca de 3 mil participantes atingirão a idade escolhida para iniciar a fase de recebimento, ou seja, se aposentar e usufruir desse planejamento de longo prazo. E é por isso que a gente está aqui, seguindo com a missão de promover informação e educação previdenciária para consolidar ainda mais o nosso compromisso com você, participante. Você que está nos assistindo ao vivo, interaja aqui com a gente por meio do chat, com sugestões, com perguntas. Se porventura você tiver problemas na conexão ou quiser assistir novamente, nós vamos disponibilizar a gravação deste webinar na íntegra no nosso canal do YouTube. Ok? A partir de sexta-feira, a gravação já vai estar lá na íntegra, então compartilha, envia para aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir tudo isso. Vamos ver como está o nosso chat aqui. Boa noite. Marci, Aline, Vanessa. Ó, Vanessa, a tua xará aqui. Quem mais? Jaqueline, Leila, Maria, Carlos, Bruna, Darley Grando. Olá, doutor Darley, tudo bem? Nosso conselheiro, Jéssica, Carlos Pará, Leila Macedo, boa noite. Gente, então, vamos dar início ao nosso conteúdo, que é sobre a fase de recebimento. A fase de recebimento de um plano de previdência é um assunto muito importante, né? Afinal, é a consolidação de todo o seu esforço e disciplina financeira ao longo de anos, né? Muitas pessoas ficam conosco 20, 25, 30 anos. Mas esse assunto é pouco explorado. E, normalmente, quando alguém procura um plano de previdência, busca saber informações sobre rentabilidade, taxa de administração, taxa de carregamento, perfis de investimento, mas busca saber com profundidade as informações do momento que pode ser o mais importante, que é o de receber o saldo acumulado. Então, hoje a gente vai falar sobre a fase de recebimento de um plano de previdência.
Vamos explorar muitas vantagens dos planos administrados pela Quanta, que são bem diferentes dos planos de bancos e seguradoras, como PGBLs e VGBLs, e entender como essa etapa pode ser estratégica para o seu planejamento. E para falar sobre esse assunto, estão conosco Janaína Bernardino, que é gerente de relacionamento da Quanta. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Maiara, boa noite para as minhas colegas da Quanta, Vanessa, Denise. Eu vi pelo chat, tem muitos colegas do Sistema Ailos, do Sistema Unicred, os nossos conselheiros e os nossos participantes. Mai, hoje aqui em Florianópolis está uma noite fria, mas é uma noite boa para falar de sonho realizado, né? Porque a aposentadoria é sonho realizado, é um privilégio, não é relacionado à idade, é relacionado a um momento da vida que tu olha e tu diz assim, poxa, eu acumulei patrimônio suficiente para eu desacelerar ou para eu deixar de trabalhar, fazer outras coisas. Então, é um momento muito sonhado por muitos brasileiros, mas somente 5% deles conseguem concretizar, ter a disciplina para concretizar esse sonho. Então, eu me considero privilegiada, porque eu sou uma participante da Quanta, e eu sei que eu estou falando aqui com mais de 100 privilegiados. Então, nessa noite fria, a gente vai falar de coisa boa. Obrigada pelo convite e obrigada pela presença aí de todo mundo que está ouvindo a gente bater esse papo. Que legal. Bom, para compor o time também, Vanessa Dauinha, que é gerente de seguridade da Quanta. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda. Boa noite, bem-vindo a todos. É um privilégio e um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre todos os diferenciais da Quanta e as inúmeras possibilidades que a gente tem aí, né, com os planos. Então, aproveitem bastante esse momento. E ela não poderia estar de fora, nossa diretora de investimentos e desenvolvimento da Quanta. Boa noite, Denise, seja muito bem-vinda. Boa noite, Maiara. Boa noite a todos os participantes. Que bom vê-los aqui, né? 100 pessoas, temos 100 pessoas aqui online conosco. Como a Jana falou, né? Tá uma noite fria, então dá até para abrir um vinhozinho, né? Porque vinho e reservas financeiras, olha, é uma combinação perfeita para a gente ter uma boa aposentadoria. Então dá tempo aí de vocês pegarem uma tacinha, só uma tacinha de vinho e acompanhar essa nossa 1 horinha aí, que vai ser um bate-papo bem gostoso, com certeza. Isso aí, já vamos começar com a dica de longevidade aqui, né? Um cálice de vinho por dia, né, Denise? Todo dia. Uhum. Eu estou tomando vinho branco. Bom, no momento em que o participante se aposenta em um dos planos de previdência da Quanta, o saldo da sua previdência migra automaticamente para o perfil mais conservador. Denise, explica para a gente por que isso acontece, qual a composição desse perfil e os objetivos, né? E qual a orientação para quem está se aproximando da entrada em benefício? Muito bem, Maiara. Bom, todo plano de previdência é composto por 2 momentos, né? Tem um momento que a gente enche nosso copinho, a gente vai falar muito desse copo, que a gente enche a nossa conta individual de previdência, e vai ter um segundo momento que a gente vai usufruir desse saldo acumulado, que é a fase de recebimento. Durante toda a fase de acumulação, esse copinho ele pode ser potencializado com mais rentabilidade. Por quê? Porque na fase de recebimento, o plano permite que os participantes possam optar por um dos 3 perfis de investimentos, que são diferentes porque eles mudam a composição dos investimentos. Alguns investimentos com um pouco mais de risco, né, buscando um resultado um pouco melhor no longo prazo, outros perfis mais conservadores, porque tem pessoas que não querem ter instabilidade nenhuma. Então, o plano tem 3 perfis: um perfil de renda fixa, um perfil moderado, que é o perfil Quanta, que já tem um pouquinho de renda variável, e o perfil de renda variável, que pode ter até 50% em ações. Então, esses 3 perfis, eles permitem que durante a fase de acumulação, as pessoas possam personalizar o seu planejamento ao seu perfil de risco, buscando, então, alcançar aquela reserva planejada. Mas no momento que eu começo a usufruir dessa reserva financeira, nós optamos por disponibilizar apenas um perfil, que é o perfil renda fixa. Por quê? Porque no momento que as pessoas começam a receber uma renda, essa renda certamente é um pedaço da sua receita
que vai suprir ali uma despesa mensal. Então, é importante para uma pessoa que tem as despesas fixas ter também uma renda fixa, né? Fixa no sentido de ser estável durante a fase de recebimento. Então, num perfil, por exemplo, com renda variável, imagina uma pessoa receber uma renda no mês de R$5.000, no outro mês ter ali uma instabilidade, uma volatilidade, ter uma renda maior, menor, maior, menor. Fica difícil de administrar, né, o fluxo de caixa. Então, o plano, todos os participantes, quando entrarem em benefício, eles vão para um perfil mais conservador, que é o perfil renda fixa, mas que tem uma rentabilidade bastante superior do que a caderneta de poupança. Agora, por exemplo, nesse ano, nós estamos só no perfil de renda fixa com uma rentabilidade que está próxima de 300% da taxa básica de juros. Isso é muito maior do que a caderneta de poupança. Então, não quer dizer que o perfil mais conservador vai ter uma rentabilidade baixa, mas sim que vai ter uma rentabilidade mais estável, certo? Então, no perfil de renda fixa, aonde que a gente aplica esse dinheiro? Em títulos públicos do governo, que são títulos de curto prazo ou de longo prazo, e em títulos privados também, de bancos, como as letras financeiras, de empresas, como as debêntures, mas tudo com baixo risco de crédito, buscando uma estabilidade maior na renda, né? Claro que a gente tem que lembrar que todo ano também, uma grande vantagem que a gente tem é que a nossa renda vai ser recalculada. Então, a gente calcula uma renda por 12 meses, o saldo que ficou lá continua rentabilizando no ano seguinte, recalculamos de novo com toda a rentabilidade que foi conquistada. Então, é importante essa questão de ter uma fase de recebimento com menos estabilidade para que o participante possa se planejar melhor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Mayara me perguntou foi qual a orientação para as pessoas que estão próximas, né, de requerer aí o seu benefício de renda por aposentadoria. O ideal é que ali, a partir de 2, 3 anos, no máximo, as pessoas que estejam no perfil de renda variável ou no perfil quanta, que elas já façam uma migração para o perfil de renda fixa, para que elas não tenham nenhum prejuízo que a renda variável pode trazer momentaneamente. Imagina uma pessoa que entrou em benefício em abril do ano passado. O que aconteceu em março do ano passado? A nossa bolsa de valores caiu 37%. O nosso perfil de renda variável caiu menos 15%. Então, naquele momento, aquela renda que iria sair, naquele momento, ela teria uma desvalorização da cota. Então, eu estaria tendo um pequeno prejuízo. Claro que no caso da quanta, ele não concretizaria 15% de prejuízo, a menos que ele resgatasse tudo naquele momento, né? Ele vai receber só 12 meses de renda, o restante do dinheiro ia ficar aplicado e ia continuar buscando aquela valorização. Mas olha só na previdência aberta como isso seria um problema muito grande. Uma pessoa que entrou em benefício em abril ou maio, num plano aberto, ela teria tido prejuízo de 15% para toda a sua carteira, porque na previdência aberta não existe o recálculo anual. Então, olha, essa é uma diferença muito importante, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Então, mesmo tendo essa desvalorização momentânea do mercado de renda variável, como a gente tem um recálculo anual, o participante ainda teria um prejuízo que era muito pequeno. Mas, como aqui a gente não quer que os nossos participantes percam nunca, então essa questão de orientar as pessoas a irem para um perfil mais conservador é para que as pessoas tenham estabilidade e tirem o máximo de proveito aí do benefício que a gente está oferecendo para todos os participantes. Muito bem, então atenção, quem está prestes a atingir a idade escolhida para entrada em benefício, de 3, 2 anos, quase lá, chegando na idade escolhida, já faça, então, a sua migração de perfil agora, na próxima janela, que é mês que vem, em junho, né? E aí, você já pode garantir a preservação do seu patrimônio. Bom, o benefício de aposentadoria programada é a consolidação do planejamento previdenciário, né? A certeza que você está concretizando toda aquela programação que você fez para entrar em aposentadoria, né? Então, o participante que atingir a idade escolhida pode iniciar o recebimento da renda e, a partir desse momento, tudo que ele acumulou vai retornar para ele, participante, em forma de renda mensal.
Você poderia explicar para nós quais as formas de recebimento, como cada uma delas funciona e quais as possíveis alterações? Vamos lá. Maiara, eu vou pedir para você compartilhar aqui algumas telas para a gente poder exemplificar melhor para todos os participantes aqui dessa live. Então, a Denise comentou ali no início, né, pessoal, da questão do copo. Então, a gente acumulou aí durante um grande tempo a vida, a jornada ali, como a Maiara falou, 5, 10, 15, 20, 30 anos para chegar na tão esperada fase de recebimento. E aí a gente está fazendo a analogia aqui com um copo, né? Você poupou, você tem aqui agora um saldo na sua previdência e você vai iniciar o recebimento. E quais são as opções? Então, vamos lá. A primeira opção que a gente tem aqui é o quê? É fazer um saque deste valor total de até 25%. Então, exemplificando para vocês, vamos imaginar, hipoteticamente, que eu, Vanessa, tenho saldo de 1 milhão. Se eu posso sacar até 25%, eu posso tirar até 250 mil. Então, você vai poder fazer essa escolha no momento que for iniciar o seu recebimento. Pode escolher 1%, 5%, 10%, 15%, até o limitador dos 25%. Mas importante, essa escolha, esse saque, ele só pode ser feito no início, na concessão. Uma vez que essa opção seja feita ou não, porque você tem essa opção de não querer sacar nada, você não pode mais fazer essa retirada, esse saque. Então, uma vez feita essa escolha, você vai ter o quê? O saldo remanescente, o saldo que vai ser transformado em aposentadoria, em uma renda mensal. E esse saldo remanescente, ele tem algumas opções, você pode escolher algumas formas, são 3 que nós vamos explicar cada uma delas aqui, para que você entenda. Então, vamos lá. Escolhi se eu posso sacar ou não. Feito essa escolha, nós vamos para as formas de recebimento. Não se preocupem. Vanessa, como eu faço esse cálculo? Quem pode me ajudar? Então, a gente tem as cooperativas preparadas para auxiliar vocês e também toda a equipe da Central de Relacionamento da Quanta, super preparada. Então, eles podem apoiar aí vocês. Mas vamos lá. Quais são as 3 formas de recebimento? Ou eu posso escolher percentual do saldo, ou por um período determinado, ou com base numa expectativa de vida. E aí vocês vão me dizer, Vanessa, mas o que são essas 3 formas? Então, a gente vai mudar aqui a telinha e vai mostrar para vocês cada uma delas. Então, vamos lá. Percentual do saldo. A analogia que eu fiz, o saque, pude sacar, ficou o saldo remanescente, eu vou escolher se eu quero retirar de 0,1 até 1% do meu saldo. Matemática bem básica, retirar deste valor. Então, no nosso exemplo, que vai entrar na tela a seguir, ele dá aqui, se eu acumulei, saquei e fiquei com um saldo remanescente de 500 mil e escolhi, por exemplo, retirar 0,6, você vai receber o quê? Uma renda mensal de R$3 mil. E depois nós vamos falar do recálculo, que a Denise bem citou lá no início. Então, essa é a primeira forma de recebimento e um grande diferencial que nós temos dentro da Quanta Previdência é o 13º salário, é o abono. Então, você vai receber no mês de dezembro a sua aposentadoria e um abono também, né, de renda. Então, primeira opção, percentual do saldo. Segunda opção é o quê? É retirar por um prazo que você vai decidir qual é, respeitando, claro, o mínimo de 5 anos. Então, a grosso modo, esse saldo ele é dividido o quê? Pelo período que você vai escolher e também aí uma expectativa de rentabilidade. Então, é feito um cálculo do valor e você vai passar a receber essa sua renda mensal. A Maiara vai, na sequência aqui, colocar um outro exemplo, que é também pensando nos 500 mil, escolhendo um tempo aí de 10 anos, eu teria o quê? Uma renda aproximada aí de R$ 4.700. Lembrando que para essa opção também existe a questão do 13º do abono. Ok, pessoal? Então, passamos pela segunda forma de recebimento. A terceira forma é receber de acordo com a expectativa de vida.
E aí, para isso, a gente utiliza o quê? Uma tábua de sobrevivência, uma tábua de expectativa de vida, que é a T2000F. Essa tábua, elas são estudos, né, de expectativas, o quanto cada pessoa tem de expectativa de vida em cada idade, e também a taxa de juros, que eu comentei ali na sequência, né, no item anterior. Então, aqui, para cada idade, você vai lá e vai escolher, né, a forma e ela vai ser calculada. Então, no nosso exemplo a seguir, ele vai trazer o quê? Uma pessoa aos 65 anos, ela tem uma expectativa de vida. Então, na hora de calcular essa renda, pega-se o saldo, a expectativa de vida e essa taxa e faz a conversão para uma renda mensal. Então, para cada ano de vida, existe uma expectativa diferente. São estudos realizados, né, que são essas tábuas atuariais. E também, nessa forma de renda, né, você tem aí o 13º. Você também recebe. Então, esse é um super diferencial da Quanta. Pessoal, escolhido as 3 opções, né, escolhido entre as 3 opções, você pode fazer o quê? A qualquer momento, atualizar os seus dados cadastrais, que são muito importantes, mas também mudar a relação de beneficiários. Por quê? Porque a qualquer momento, caso venha a faltar, esse recurso ele é sempre repassado para estes beneficiários. E aí você já escolhe qual o percentual destinado a cada um deles. Então, aqui, falando um pouquinho nessa questão, um ponto ali citado pela Denise, que falava em relação ao recálculo anual, são as mudanças da forma de renda. Então, caso você já esteja aposentado, agora, no mês de maio, você pode fazer a sua solicitação de mudança. Ou seja, você já vem recebendo por alguma das formas ali que nós falamos agora, você vai poder revisar, mudar. E não se preocupe com os cálculos, como eu falei lá no início, né? A gente tem toda uma equipe aí preparada para poder dar todo o respaldo para vocês. Essa alteração, ela vai acontecer quando? As solicitações, os pedidos de mudança, eles devem chegar até a Quanta até o dia 25 de maio e podem ser feitos ou via aplicativo da Quanta, uma funcionalidade específica, ou ainda nós encaminhamos a todos os aposentados e pensionistas um e-mail com orientações e o formulário para que você possa fazer a sua solicitação. Caso você não tenha recebido, importante fazer contato conosco para que você atualize o seu e-mail para que receba os nossos comunicados. Ou você pode entrar em contato com o nosso 0800 ou ainda procurar a sua cooperativa. Então, são muitos canais para que você possa simular, para que você possa, de fato, entender qual é a sua realidade e a gente possa também te orientar para a melhor forma de recebimento. Então, lembrando, esse é um aviso muito importante, até o dia 25 de maio é o período para que você possa fazer a sua solicitação e a aplicação do novo valor de benefício, ele vai acontecer quando? No mês de junho. Então, em junho, você já recebe o novo valor. O que é importante a gente falar? Digamos que você diga, não, Vanessa, eu não quero mudar minha forma de recebimento. Tem problema? Não, você vai permanecer com a atual forma de recebimento, mas, claro, vai ter o recálculo do valor do benefício. Por quê? Porque você passou aí os últimos meses ou o último ano recebendo a sua aposentadoria, recebendo o seu recurso, mas o seu patrimônio continuou investido. Você continuou recebendo rentabilidade ao longo desse período. Então, você vai ter um novo saldo. E de posse desse novo saldo é que vai ser feita o recálculo da sua renda para o próximo ano, né? Para o próximo ciclo, digamos assim, de recebimento. Isso aí, Maiara. Bom, obrigada, Vanessa. Agora que já temos claro as formas de renda, para quem gostaria de receber esse material, vocês não se preocupem que a gente vai encaminhar depois para o e-mail que vocês registraram no momento aqui da inscrição no webinar, tá bom? A gente vai mandar tudo bonitinho, com todas as explicações. Agora, eu queria
fazer uma pergunta para a Janaína. Bom, Janaína, a Quanta é uma entidade fechada de previdência sem fins lucrativos, né? E por essa razão, os planos administrados são instituídos, ou seja, de contas individuais, bem diferente dos planos PGBLs e VGBLs, que são planos abertos, com fins lucrativos. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa diferença, temos vários materiais no site e um webinar em nosso canal do YouTube inteirinho, só falando sobre essas diferenças. Mas o que a gente quer ressaltar aqui é um diferencial muito incrível, que é a possibilidade de realizar aportes, mesmo na fase de recebimento. Então, Jana, você poderia nos explicar por que isso é possível e como funcionam os aportes, né? E também como o participante pode se beneficiar disso? Pois é, Mayara, as contas individuais, né? Não é à toa que é o modelo que a Quanta escolheu e é o modelo das previdências mais bem-sucedidas do mundo, né? Porque justamente esse modelo ele propõe uma preservação do capital individual ao longo de toda a jornada do nosso participante. Então, você citou PGBLs, VGBLs, que são modelos da previdência aberta, né? Onde qualquer pessoa tem acesso a contratar. É uma opção, para quem não tem a previdência fechada como opção. Nesse modelo, você passa uma vida acumulando um capital e na entrada em benefício, você compra a sua aposentadoria. Quando você compra, você passa a ser dono da sua aposentadoria, da sua renda de aposentadoria. A proposta da conta individual é preservar o capital ao longo de toda a jornada do participante, inclusive na aposentadoria. Então, eu passo uma vida poupando um capital que é meu e na minha ausência são dos meus beneficiários, que eu escolhi, 1, 10, 15, e é um recurso não inventariável. Então, quando eu digo que esse capital, esse patrimônio individual de previdência é meu, eu estou dizendo que a rentabilidade que a Denise citou é auferida ao meu capital, então 100% da rentabilidade líquida vem para o meu capital. Eu estou dizendo que uma vez por ano, como o capital é meu, a rentabilidade também, uma vez por ano, como a Vanessa falou, essa renda vai ser recalculada e, inclusive, como o dinheiro é meu, eu vou poder escolher a forma que eu vou ter que acessar esse recurso. Eu posso mudar todo ano. Essas são as vantagens de eu ter um patrimônio individual. E a outra vantagem, e aí nós temos hoje, tu já citou, cerca de 600 participantes que estão aposentados, e nesse mundo de participante, nós temos pessoas de diferentes idades, diferentes realidades laborativas, tem pessoas que escolheram parar de trabalhar, tem outras pessoas que desaceleraram o seu ritmo de trabalho e estão provendo renda, estão tendo uma ampliação de renda através do seu plano de previdência na Quanta. Bom, se eu sigo trabalhando, eu sigo gerando renda, eu posso olhar minhas projeções de renda no meu plano Precaver ou no meu plano Previcope e dizer assim, poxa, daqui a uns 10 anos eu quero ter uma renda maior que a que eu tenho hoje. A rentabilidade está boa, eu vou fazer uma contribuição extra, eu vou aportar recurso nesse meu investimento. A conta individual, ela é minha, eu posso aportar recurso. Então, a possibilidade de aportes é uma característica de planos e de contas individuais. Além de eu estar incrementando o meu saldo, que vai me beneficiar ao longo da minha jornada pós-laborativa, eu posso deduzir esse valor do meu imposto de renda. Por quê? Eu vou estar recebendo a renda, eu vou declarar a minha renda anual. Mas eu posso deduzir porque eu estou fazendo contribuições extras, no mesmo critério que é hoje na minha fase contributiva, até 12% da minha renda bruta anual. Então, esse diferencial de dedução fiscal também na fase de aposentadoria é uma característica, é um benefício que essa característica de conta individual nos traz. Então, você pode estar se perguntando, tá, por que depois de eu me aposentar, por que os nossos participantes, hoje a gente tem cerca aí de metade dos nossos aposentados, eles fazem algum tipo de contribuição para o plano, ou contribuição extra, ou estão pagando a sua proteção familiar, que eu quero um pouquinho mais para frente falar para vocês. Por que eles fazem? A rentabilidade do plano, eu vi vários participantes comentando que a rentabilidade da renda fixa
está diferenciada, e a gente tem muito orgulho disso, está diferenciada mesmo o nosso perfil de renda fixa. Eu quero incrementar, quero usar essa rentabilidade ao meu favor. Eu quero incrementar minha projeção de renda, ou eu quero usar como incentivo fiscal, ou tudo junto, né? Então, esse é um benefício que os nossos planos têm por serem de contas individuais. Perfeito, Jana. E o que é realmente bem diferente dos planos abertos, né? Uma vez que lá, num PGBL ou num VGBL, no momento da fase de recebimento, o plano deixa de ser de uma conta individual, ele passa para um fundo coletivo. Então, quer dizer, você deixa de ser dono desse saldo e você passa a ser dono apenas da renda, né? Exatamente. Bom, agora eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo um tema muito importante, que é proteção familiar, que a Jana bem comentou agora há pouco, né? Porque imprevistos acontecem e muito. E ao longo dessa jornada, todos nós estamos expostos aos riscos de travessia. E os riscos são sempre incertos, futuros, mas possíveis. Então, Denise, qual o propósito da proteção familiar dentro do plano de previdência e como ela funciona? Faltou o microfone. Perdão, faltou o microfone aqui. Bom, Mayara, quando a gente criou o plano de previdência, né? Eu falo a gente, porque eu estou aqui desde o início, né? A gente pensou numa solução previdenciária que realmente desse uma proteção ampla. Porque as pessoas, elas confundem muito, elas acham que fazer um plano de previdência é só guardar dinheiro para o futuro. E isso não é verdade. É uma avaliação equivocada, porque ser o previdente é estar preparado para os riscos sociais que todos nós estamos correndo. E um risco social é a longevidade. Nem deveria ser risco, né? Porque a longevidade deveria ser só um presente que a gente está ganhando. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem mais do que imaginavam e não conseguem manter uma vida com um padrão adequado ou manter a sua qualidade de vida na aposentadoria. E aí, por essa razão, a sobrevivência com um tempo maior acabou se tornando um risco. Um risco, então, de viver mais sem ter recursos para poder viver bem. Esse é o primeiro risco. Mas quando a gente criou um plano de previdência, a gente pensou, e nessa jornada, até que a pessoa constitua sua reserva, que outros riscos ela está correndo? No mínimo 2 riscos todos nós estamos correndo, além de viver mais, que é o risco que a gente quer, né? O primeiro deles é ter uma morte prematura e deixar a nossa família, as pessoas que dependem da gente, desamparadas. Eu, por exemplo, eu sou responsável financeira da minha mãe, que não conseguiu se aposentar, e do meu filho, que é pequenininho, tem 4 anos. Então, se eu vier faltar hoje, eu gostaria que a vida deles, pelo menos financeiramente, se mantivesse, né? Para que a minha mãe continuasse com a aposentadoria dela e que os sonhos que eu tenho para o meu filho continuassem sendo realizados, né? Com os meus recursos. Então, como é que eu faço se eu ainda não tenho um capital suficiente para dar essa segurança para ambos? Eu contratei uma proteção familiar. Então, a proteção familiar é como se fosse um seguro que eu vou contratar um capital segurado e no caso de uma morte prematura, esse capital segurado, ele vai se somar aqui no meu copinho. Vamos imaginar que eu quero encher esse copinho ao longo da vida, mas eu tive uma morte prematura e enchi meu copo pela metade. Então, essa proteção familiar, esse capital segurado vai vir para dentro da previdência, dentro do meu copinho de previdência, vai se somar com o meu saldo e vai ser repassado em renda para os beneficiários que eu escolher e que eu possa alterar a qualquer momento no meu aplicativo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Uma morte prematura. Segundo ponto, que é muito importante também, é uma invalidez, por exemplo, total e permanente, que me impeça, além de não conseguir ajudar essas pessoas que dependem de mim financeiramente, a gerar o meu próprio sustento, né? Que é uma situação bastante complexa também. Então, como é que eu consigo dar essa garantia diante desses riscos? Através de uma proteção familiar, eu consigo, então, garantir essa reserva extra no caso de uma morte e no caso aí de uma invalidez total e permanente. Então, essas coberturas, elas são adicionais, mas elas são extremamente importantes. E a gente acha que isso é algo que não é tão utilizado. Mas quando a gente pega a estatística, por exemplo, do ano passado,
dos benefícios pagos pela Previdência Social, a gente percebe que 51% dos benefícios pagos no ano passado pelo INSS foram de pensão por morte e invalidez. E 49% foram as aposentadorias, né? Todos nós conhecemos pessoas que se tornaram inválidas e todos nós conhecemos pessoas que tiveram uma morte prematura. Infelizmente, a longevidade, que é algo que todos nós queremos, não necessariamente todos nós vamos conquistar, né? Essa certeza da finitude a gente tem, mas de quando ela vai acontecer, a gente não tem. Então, o máximo que a gente pode fazer é proteger aquelas pessoas que a gente ama e que dependem financeiramente da gente. Então, quando que uma proteção familiar é importante? Sempre a resposta que eu digo é quando você não tem hoje o dinheiro que daria essa tranquilidade para a tua família. Se você já tem um capital com liquidez, que isso é bem importante também, e tem muita gente que fala, mas eu tenho um monte de terra, um monte de prédio, um monte de coisa, enfim. Mas a importância também da liquidez é algo para ser refletido. Então, é muito importante. Se uma pessoa já tem um capital expressivo com liquidez, ela não vai precisar de uma cobertura, né, de risco, uma proteção familiar. Mas se eu sou jovem e eu estou constituindo a minha reserva, esse é um momento essencial para ter uma proteção familiar. Agora, se eu já estou recebendo a minha aposentadoria e eu já tenho um capital adequado, talvez eu não precise. Mas é sempre importante também lembrar que, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 1 milhão na minha previdência e estou recebendo aí uma renda de 4 mil, mas eu recebo outras rendas. Então, eu preciso fazer uma análise, que é uma análise bem individual. Essas outras rendas, elas vão cessar com o meu falecimento? Se elas cessarem, eu preciso entender e analisar se a minha família vai ficar amparada com esse saldo de previdência que eu tenho. Se eu entender que não é suficiente, eu posso continuar contribuindo. Porque a proteção familiar ela é muito essencial na fase de acumulação, mas ela pode sim ser importante na fase de recebimento, caso a pessoa tenha um saldo baixo. Então, tudo depende muito, né? Se é necessário ou não, depende muito da decisão individual, do quanto cada um de nós quer deixar a nossa família e as pessoas que dependem da gente, né, protegidos. Então, essa é uma questão muito individual, mas essencial. E com um investimento relativamente baixo, né? Muita gente acha que o seguro é caro, né? E acaba investindo até recursos em coisas que nem utiliza. E o seguro de vida a gente sempre vai utilizar, porque o seguro de vida foi feito para gerar proteção. Então, eu não vou usar só quando eu falecer. Eu uso todos os dias, porque todos os dias eu vou me sentir mais tranquilo, mais seguro, sabendo que se acontecer alguma coisa comigo, a minha família e os planos financeiros, pelo menos, né, que eu teria, eles terão continuidade. Porque é aquela pólice de seguro que vai poder ocupar o meu papel, né, naquele momento de provedor financeiro. Muito bom, Denise. É importante também a gente trazer que as coberturas elas não cessam quando você atinge uma determinada idade, né? Uma vez que contratadas, você segue com essa cobertura mesmo na fase de recebimento. Então, ou seja, mesmo você estando aposentado, você pode continuar contribuindo para a sua proteção familiar e até mesmo contratá-las, né? Algumas coberturas, nós temos a cobertura de invalidez total e permanente, que você pode contratar até os 65 anos, e a de morte que você pode contratar até os 85 anos. Então, é um grande diferencial também. Bom, nas duas últimas perguntas, nós falamos aqui sobre alguns diferenciais da fase de recebimento, que é a possibilidade de realizar aportes e a proteção familiar, que podem ser contratados, né, como agora eu falei, mesmo após a entrada em aposentadoria. Mas esses benefícios, eles podem potencializar ainda mais se a gente considerar a dedução fiscal. Janaína, você poderia explicar como isso é possível? E já que a gente está entrando no assunto de tributação, para aqueles que já recebem a renda de aposentadoria da Previdência, como que eles devem declarar esses valores? Certo, Mayara. Que bom que a gente chegou no tema proteção familiar, né? Porque a aposentadoria é muito gostoso de falar dessa fase da vida, né? Que é lá, ali no futuro, quando a gente está literalmente vivendo do nosso trabalho, da nossa renda.
mas falar de planejamento e excluir um tema que as pessoas não gostam muito de conversar, mas ele é essencial, é sobre a proteção familiar, que a Denise explicou muito bem. E aí a gente tentando ser um pouco objetivo nesse tema que é tão emocional, né? A gente tentando ser um pouco objetivo, dentro da Previdência, essas contribuições de proteção familiar, elas também são dedutíveis do imposto de renda. Por quê? Porque a gente está contratando, a proteção familiar é uma proteção de renda. Ela vai te prover renda. E se ela te prover renda no futuro, ela é dedutível no presente, tá? Então, além de eu poder deduzir as contribuições extras, quando eu já estou aposentada, né? Eu poder deduzir as contribuições extras, eu posso deduzir também as contribuições para proteção familiar. Isso representa que eu estou pagando 12 meses de proteção familiar, mas eu estou desembolsando, de fato, 9 meses, né? E não 12. Então, a proteção familiar dentro da Previdência, ela tem esse incentivo fiscal. Quando eu estou na minha fase de aposentadoria, eu estou recebendo renda de aposentadoria. Eu preciso declarar essa renda, né? E aí eu trouxe uma colinha aqui para orientar vocês agora nesse momento, né, de ter que declarar imposto de renda, essa fase complicada do ano, mas necessária. Como que a Quanta está viabilizando essas informações para os nossos participantes? Através do aplicativo. Você consegue acessar esse extrato, esse informe de rendimentos do ano, através do nosso aplicativo. Lá você vai ver quanto a Quanta desembolsou, fez de pagamento para você ao longo do ano, e você vai declarar essa informação. Vai declarar como? Depende da alíquota que você escolheu. Lembra, quando a gente faz adesão ao plano, a gente escolhe entre regressiva e progressiva. E dependendo da minha alíquota, eu vou declarar de forma diferente. Eu vou explicar aqui para vocês de forma bem resumida, porque a essa hora, numa noite gostosa como essa, é ruim ter que falar de leão, né? Mas eu vou falar de forma resumida, e toda essa orientação tem nos nossos canais. Você pode passar o link para o seu contador, ou você mesmo, se faz a sua declaração, vai ter ali toda a orientação. Mas ela é simples, tá? Primeiro você tem que acessar o aplicativo e buscar esse informe de rendimentos. Se o seu cadastro não está atualizado, pode ser que você tenha dificuldade de acessar essa informação, tá? Então, se você tiver qualquer problema de acesso, entre em contato com a Quanta para a gente poder fazer a sua atualização cadastral. Lá no informe de rendimentos tem a sua alíquota. Se você optou pela alíquota progressiva no momento da adesão, essa sua renda, ela ela vai ser declarada como renda bruta anual. Então, você vai declarar lá nos seus rendimentos tributáveis recebido da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, Quanta. E aí você vai colocar o CNPJ da Quanta. Se você recebeu pela regressiva, ela é uma alíquota especial da Previdência Privada. Ela retém exclusivamente na fonte. Por isso, você vai declarar num lugar diferenciado, que é na aba Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva e Definitiva, no código 12, que é código Outros. Se você é um participante aposentado, ativo no seu investimento, na sua conta individual de previdência e fez aportes ou segue contribuindo para a sua proteção familiar, além de declarar renda, você tem um incentivo fiscal para dedução. Então, você vai lá na aba Pagamentos Efetuados, esses valores também vão estar no seu informe de rendimentos que a Quanta disponibiliza, e nos pagamentos efetuados, código 36, que é o de previdência complementar, você vai declarar esses valores destinados ou para aportes ou para proteção familiar. Vai somar os dois, você vai declarar com o CNPJ da Quanta Previdência, que é a fonte que você pagou de pessoa jurídica. No resumo, é simples, né? É simples, mas o importante de você ter em mãos é o informe de rendimentos que está disponível para os nossos participantes e você estar atento à sua alíquota. A alíquota também está no informe. Atenha-se à sua opção de alíquota e siga a orientação de declaração da sua alíquota de imposto de renda, progressiva ou regressiva.
Tá certo. Perfeito, Ana, obrigada. E para quem ainda ficou com alguma dúvida, tem um e-book só sobre esse conteúdo lá no nosso site, tá? Explicando a tributação na Previdência. Você pode entrar lá e fazer o download gratuito. E até com o seu contador, né, Maiara? Maiara, o Cláudio fez uma pergunta importante que sobre tributação, de repente a gente já esclarece. Ele está perguntando aonde que ele consegue o extrato detalhado para ele conseguir ver como é que estão as tributações das várias contribuições. Van, está no app ou está na área restrita do site? O microfone, Van. Vamos lá, então. Em breve vai estar no app. Essa é uma novidade quentinha que está chegando, então tem bastante coisa bacana, né? Neste momento, se você precisar desse extrato mais detalhado, você pode solicitar para a Quanta a qualquer momento, né? Mas logo, logo ele vai chegar aí para vocês. Então, aguardem que não vai demorar muito, não, tá? Tá quentinho no forno, saindo para que vocês possam acompanhar aí no dia a dia. E até lá, vocês podem solicitar a Quanta que a gente disponibiliza de imediato. Maiara, eu posso aproveitar e falar dos canais, né? Para eles entrarem em contato. Claro! A gente estava muito organizada para ser um webinar de 4 mulheres, né? Vai lá, Jana. Para a gente ocupar o espaço da Maiara. Cláudia, essa informação ainda não está disponível, mas você pode nos contactar, todos os participantes, né? Nos contactar pelo nosso Fale Conosco, se teu canal preferido depois do app é o e-mail, faleconosco@quantaprevidencia.com.br, ou você, em horário comercial, pode entrar em contato com a gente pelo nosso canal 0800 942 1551, que a gente vai te retornar com esse extrato sobre as suas contribuições e como está o andamento da sua alíquota, tá bom? Isso vale para a gente recebe recorrentemente essa solicitação, por isso que já está sendo priorizado para a gente disponibilizar no aplicativo. Muito bem, a Vanessa acabou de falar em novidade, quentinha, saindo do forno. A gente também tem uma novidade que acabou de sair do forno e tá quentíssimo, mas não vou contar agora. Vou deixar para o final do webinar para ter um bônus aqui, né? Para ter uma novidade aqui. Algumas pessoas acho que até já sabem, mas para quem não sabe, fica quietinho que a gente vai trazer a novidade quentinha lá no final, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho de planejamento sucessório? Sim, esse é mais um diferencial do plano da Quanta. A Vanessa, pode explicar para a gente o que é um planejamento sucessório, em primeiro lugar, né? E como ele funciona dentro do plano de previdência. Esse pode ser mais uma estratégia, inclusive, né? Isso aí. Então, vamos lá. O planejamento sucessório, ele diz respeito ao quê, né? A organização antecipada da sucessão do seu patrimônio. Para quem você quer deixar. Então, é possível que você defina como será feito o repasse do recurso financeiro, né, no caso do seu falecimento. Então, falando de processo sucessório, né, o plano de previdência, ele não entra em inventário. E você sabe o que é inventário? Então, o inventário é um procedimento, né, que permite que os bens, eles sejam transferidos de pessoas que já faleceram para aquelas que foram deixadas como herdeiros. Nesse processo, existe basicamente 2 tributos, que você deve ficar muito atento a isso, que é o quê? É o famoso ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Qualquer Bens ou Direitos, e também o Imposto de Renda de Pessoa Física. Além disso, no processo de inventário, existem os honorários advocatícios. E qual é a diferença para o plano de previdência administrado pela Quanta? O seu recurso financeiro, ele não entra em inventário. Eles são transmitidos, eles são repassados integralmente para o seu beneficiário de uma forma muito ágil e sem qualquer cobrança de taxa. Por isso, a gente frisou muito ao longo desse webinar aqui, para que você mantenha o quê? O seu cadastro sempre atualizado e os seus beneficiários. É importante que você verifique, né? De repente, nasceu aí mais um netinho e você quer incluir como beneficiário,
teve uma separação e aquela pessoa, você não quer que aquela pessoa receba o recurso, entra lá no nosso aplicativo. Eu vi aqui nos comentários, né, que o pessoal já até passou o acesso ali, o passo a passo. Então, é muito importante que você sempre deixe atualizado. Se porventura, no momento da adesão, ou se você ainda não fez nenhuma revisão de planos, olhe lá no aplicativo também as informações, faça essa revisão, coloque o seu beneficiário para que, de fato, esse recurso seja pago de uma forma muito ágil, que é o que acontece. E eu quero comentar aqui, Maiara, um ponto de atenção que é um diferencial muito grande em relação aos PGBLs e VGBLs de mercado. Por quê? Porque quando o participante entra nessa fase de benefício de aposentadoria, ele não vai mais poder alterar nem o beneficiário e nem as formas de renda que a gente falou, ou seja, você vai seguir recebendo daquela forma. E na Quanta, não. Na Quanta é diferente, você pode a qualquer momento atualizar e você pode também o quê? Mudar a forma de renda anualmente. Um outro benefício é o que eu já citei ali, que é o repasse integral aos beneficiários. Então, no caso de falecimento do participante, seja ele na fase ativa, seja ele já como aposentado, o saldo acumulado é integralmente repassado para aquelas pessoas que você destinou de acordo com os percentuais. Então, por exemplo, eu falei bastante ali de 500 mil, 1 milhão, né? Se porventura você deixou 2 beneficiários, cada um com 50%, e você tem 1 milhão, os seus beneficiários, cada um vai receber 50% do seu saldo. Então, eles vão ter essas mesmas opções. E aí, não posso deixar de falar de mais um diferencial em relação, né, aos nossos concorrentes, que é a renda vitalícia. No caso da Quanta, você tem as 3 formas de recebimento, mas lá nos concorrentes, lá nos PGBLs, nos VGBLs, quando você escolhe a renda vitalícia e você vem a falecer, esse recurso fica para o banco ou para a seguradora. Ele não é repassado para essas pessoas, para esses beneficiários. E aqui na Quanta isso não existe. Sempre, a qualquer momento, existe o repasse integral do recurso, e eu reforço, sem cobrança de qualquer taxa e de uma forma muito ágil. A gente tem aí processos que não demoram nem 30 dias para executar esse pagamento, para a família já estar amparada, já poder manter o seu padrão de vida na falta daquele provedor. Então, essas são dicas bem importantes aí para que vocês fiquem atentos, né? E, de novo, mantenham o seu cadastro atualizado. Muito bom, Vanessa, bem esclarecido, ficou bem claro, né, as diferenças aí da fase de recebimento. Agora, a gente ouvindo um pouco mais e conhecendo, né, mais a fundo esses detalhes, fica bem claro por que a fase de recebimento dos planos abertos é um assunto pouco explorado, né, às vezes até meio velado, né, justamente por conta do comportamento do saldo nesse momento, né, que deixa de ser um plano de contas individuais e passa a ser um fundo mutualista, um fundo coletivo. Então, você perde muitos direitos ali, né? De uma forma resumida, você não pode mais alterar a relação de beneficiários, você não pode mais alterar a modalidade de renda, né? Então, o que o Fabiano trouxe ali para a gente, né, Fabiano? Caso a mulher mande embora, então ela não terá direito. Isso mesmo, você vai lá na relação e muda. Mas, se você estiver aposentado num PGBL, não dá mais. Ela vai receber de qualquer jeito, tá? Que você não consegue mais alterar, tá bom? Então, esse sim é um grande diferencial. Bom, como eu prometi, eu falei para vocês que a Jana já antecipou, né, Jana? A questão dos canais de relacionamento. Você quer complementar de mais alguma forma? Não, então eu vou passar a palavra para a Jana antes de a gente trazer a novidade aqui, né? Que é para quem já está prestes a se aposentar, ou para quem já se aposentou e quer fazer algumas alterações, ou até mesmo para os participantes que gostariam de solicitar uma consultoria especial da Quanta. Então, conta para a gente, por meio de quais canais eles podem realizar essas alterações ou entrar em contato conosco. Mara, eu tô rindo aqui sozinha. Tu já viu um funcionário da Quanta que perde a oportunidade de falar? Não existe. A gente adora poder falar. Aqui, inclusive, eu estou aqui na área de relacionamento, né? Nós temos um time em horário comercial disponível e esse time é exclusivo para prestar esse tipo de consultoria. É um momento que a gente considera muito especial a entrada em benefício.
E a gente sabe que não é simples você decidir qual a renda mais adequada, são algumas variáveis, a Vanessa apresentou algumas variáveis desse cálculo de aposentadoria, e esse time ele existe para orientar essas pessoas, estudar cenários, a gente constrói quantos cenários o nosso participante precisar e quiser para ele tomar a decisão mais segura. O que deixa a gente muito tranquilo é que anualmente ele pode rever isso. E ele pode anualmente entrar em contato conosco. Diretamente um atendimento humanizado, direto nas cooperativas, ou no nosso telefone 0800, que eu vou repetir, o 0800 942 1551. Pode nos solicitar uma consultoria por e-mail e a gente dá andamento depois por WhatsApp, pelo canal que for mais conveniente para o nosso participante, tá? Nesse momento, a gente não está recebendo atendimento presencial aqui na Quanta, mas também todos os nossos participantes são sempre convidados, depois da pandemia, a vir aqui nos visitar. Nós temos uma assistente virtual, que é a Pri, ela também pode oferecer orientações e fazer alguns estudos de cenário para os nossos participantes, tá, Mayara? E, além disso, de vez em quando, a nossa área de comunicação publica algum e-book, algum artigo orientativo sobre cenário econômico que impacta nas decisões de recálculo de renda desse aposentado, divulga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós temos também o nosso canal de podcast que os nossos participantes podem acompanhar e ir se instruindo, né? Informação de qualidade a Quanta tenta distribuir por todos os canais. E a gente fica disponível para ajudá-los a tomar a melhor decisão e a melhor escolha. Muito bom, Janaína. Obrigada pelos canais também de educação e de comunicação. Eu coloquei ali no chat agora os links, então, para o nosso canal do Telegram, onde vocês ficam sabendo dos eventos educacionais que a Quanta vai fazer, já em primeira mão, né? A gente comunica, compartilha também e-books, informações sobre os planos, janelas de alteração de perfil de investimento, dá uma relembrada ali também sobre o período de atualização de renda, alteração de renda, e também coloquei ali o link para o nosso Instagram, onde também você consegue nos acompanhar os nossos eventos, dicas financeiras, né, dicas de educação também. Eu queria agora convidar a Denise para trazer aqui para a gente a grande novidade. Então, Denise, conta para a gente que novidade é essa que acabou de sair do forno e era muito bom, ficou ainda melhor. Que história é essa? Muito, é uma ótima novidade mesmo, Maia, mas eu primeiro, aquela aqui, mas ainda, eu queria comentar aqui a participação do Pedro Espíndola. Ele já esteve conosco em vários webinars, sempre participando aí e contando um pouco de experiência. Ele trouxe uma situação bem importante, que foi essa situação que fez com que a Unicred decidisse criar uma previdência fechada e depois, futuramente, o sistema Ailos também optasse por esse modelo. O Pedro está contando aqui para a gente que um amigo dele, né, o pai tinha a previdência aberta em um banco e se aposentou. Optou pela renda vitalícia e depois de 7 meses faleceu e o saldo foi todo perdido. Então, foi esta razão que fez a gente buscar um plano de contas individuais, porque a gente queria dar para o cooperado e para a família dele essa devolução de todo o esforço de poupança de uma vida, né? Então, a gente buscou esse modelo exatamente por essa razão. Então, obrigada, Pedro, pela participação aí sempre conosco. E vi também aqui o Dr. Rui Pereira, nosso grande amigo, a gravação a partir de amanhã, ele está perguntando se o webinar fica gravado. Sim, a partir de amanhã, né, Mayara, já está no YouTube, no nosso canal do YouTube, junto com vários outros webinars de diversos temas que a gente já fez. Também alguém comentou aqui, agora fugiu o nome, mas sobre transparência. Isso é uma coisa muito importante para a gente, é um dos princípios mais importantes de governança corporativa, por isso que a gente está o tempo todo querendo conversar com vocês, mandando mensagens, fazendo e-books, podcasts, sigam a gente também no Spotify, tem um monte de material no YouTube, porque a gente quer passar todas as orientações, as explicações com o máximo de clareza e transparência.
porque é em cima dessas bases que a gente tem crescido muito nesses últimos anos. E agora sim eu vou contar a novidade, né? A Quanta alcançou 4 bilhões de patrimônio e esse ano ainda ela vai conquistar 5 bilhões em ativos previdenciários. E no ano passado, que foi um ano de crise, um ano de pandemia, nós tivemos um percentual de resgates de 2,4%, o menor nível de resgate do país. Isso mostra que um trabalho feito com transparência e com educação financeira, ele é um trabalho mais resiliente e que vai realmente concretizar o nosso desejo, que é a renda de longo prazo. E esses volumes que vêm crescendo muito nesses últimos anos permitem que a gente transfira para o participante cada vez mais benefícios, né? E quando a gente fala que a Previdência é fechada, quer dizer que tudo que a gente conquistar no mercado vai ser devolvido em melhorias para os participantes. E esse crescimento que a gente teve nesses últimos anos permitiu que a gente reduzisse a nossa taxa de administração pela metade. A nossa taxa, que já era uma das menores do Brasil, 0,5% ao ano, agora caiu para 0,25%. É a menor taxa de administração do país, porque este plano aqui, ele tem fins lucrativos sim, mas são os fins lucrativos para os participantes, porque para a entidade e para os sistemas Unicred e Ailos não tem fins lucrativos. A Quanta foi criada para ser um benefício para os cooperados e não um produto financeiro para gerar resultado financeiro para as cooperativas. Então, as próprias cooperativas dizem que o produto mais cooperativista que está dentro do sistema é o plano de previdência, porque ele foi feito realmente para ajudar cada cooperado a ter uma melhor reserva no futuro e a melhor renda possível. Né? Então, a partir agora de maio, né, todos os 3 perfis de investimentos operam com 0,25%. E para quem está no perfil Quanta em renda variável e que tenha investimentos fora, sabe que é impossível achar uma gestão com renda variável com uma taxa de 0,25%. Então, é uma taxa bastante baixa, né? Uma das menores, eu acho que é a menor do país, né? A gente até tem um plano de um concorrente aberto aí com 0,20, mas é um plano que só aplica em LFT, que é um título público de curto prazo, que acaba rodando menos do que a inflação, então não dá nem para comparar. Então, com essa notícia, a gente consegue potencializar mais ainda a reserva de vocês e a gente chama vocês aí para participarem também da continuidade do crescimento do plano. Então, todos vocês aí indiquem o plano para os amigos de vocês, para os familiares de vocês, porque quanto mais o plano Precaver e o Predicop crescerem, mais benefícios vocês vão ter, porque esses resultados vão ser sempre compartilhados. Aí o Fabiano dizendo, verdade, eu tenho fora e esse 0,25 nunca vi igual. É isso aí, Fabiano. O Fabiano também comentou ali, né, com a gente um pouco antes, por que a gente não investe, né, Fabiano, em criptomoedas? A gente não pode, né, nossa legislação ela ainda não permite, né, ainda nós só podemos investir em ativos que têm um lastro, né, a criptomoeda não tem lastro, então a legislação ainda não permite, mas investimentos no exterior a gente já está operando, tá? E a nossa carteira de investimentos também está aberta, né, para vocês, na área restrita, vocês conseguem acessar tudo que vocês quiserem. Então, essa taxa aí é um presente para vocês que confiam na nossa gestão, e o que a gente pede é que vocês continuem, né, realizando esse planejamento conosco e tragam todas as pessoas, porque esse negócio aqui é de vocês. Quanto mais a Quanta e os planos crescerem, vocês serão os maiores beneficiários. Então, nos acompanhem, já aproveito aqui para me despedir de vocês. Muito obrigada pela participação. Tivemos aqui 120 pessoas conectadas conosco o tempo todo. 138 a gente chegou. Eu acho que eu respondi todas as perguntas aqui no paralelo, né? Se faltou alguma, a gente vai revisar depois para responder pontualmente, tá? Mas muito obrigado por estarem conosco. Todo mês a gente tem um webinar, então estejam sempre com a gente, porque assim é que a gente vai construir o melhor futuro para vocês. Não é a Quanta, é nós, junto com vocês, participantes, que são aí os grandes beneficiários e podem ser aí os grandes fiscalizadores aí dessa entidade de previdência. Tá bom, pessoal? Boa noite, muito obrigada pela confiança de vocês. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês que nos acompanharam nessa noite, ficaram até o final, né? E um agradecimento especial às nossas convidadas, Janaína,
Vanessa e Denise. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu projetei aqui na tela agora um QR Code que vai levar você lá para o site, então lá onde a gente tem vários materiais, vários e-books que você pode baixar, tá ok? Se você não nos assistir desde o início ou perdeu alguma parte por problemas na conexão, não se preocupe, o link dessa sala vai ficar disponível por 48 horas para que você possa assistir a reprise desse webinar na íntegra. E a partir de amanhã vai estar disponível também no nosso canal do YouTube. Boa noite e até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite.